Ó, então, eu vou continuar lá com vocês da demonstração da nossa tabela periódica, tá bom? Deixa eu colocar aqui um jogo de luz, o estúdio aqui tá massa. Ó, é o seguinte. Então, vamos aqui lá no seu módulo. É o seguinte, aí, então antigamente tinha aquela classificação obsoleta da sua tabela periódica, né? Metais, não metais, semimetais e tal. E aí isso foi retirado da tabela periódica, certo? Aí hoje então, colocar aqui no slide aqui para vocês verem. Hoje então, na verdade, existe basicamente o quê? Aqui, a nossa tabela atual. Então existe basicamente o quê? Aqui, os metais, os não metais e os famosos gases nobres. Aqui vocês estão vendo essa linha aqui, ó, essa linha vermelha da divisão? Essa linha aqui é que faz a separação entre os metais e aqui os não metais. Esses elementos que estavam aqui no centro, ó, eles eram considerados os semimetais, ou também chamados de metalóides, né? Tipo metais falsos. Mas isso aí foi retirado e aí na classificação atual não tem mais essa classificação da sua tabela periódica, tá? Então hoje, metais, não metais, gases nobres, certo? Beleza. E aí fica mais fácil, né? Mesmo porque os elementos, uns tinham um comportamento com metal, ora não metal, e assim sucessivamente. Beleza. Aí, ó, então ficou essa questão, né? Aí como é que era? Ó, metais, os semimetais, também conhecidos como os metalóides, os não metais e aqui os gases nobres. E aí acabou ficando em desuso, aí o PAC viu que realmente alguns se comportavam como metais, não metais, e aí então tirou essa classificação, ok? Beleza. Então tá aí a sua classificação hoje periódica desses elementos químicos, tá? Bom, dentro desses elementos, então, da sua tabela periódica, o que eu quero que você saiba aqui dentro da sua tabela periódica é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui no slide que fica mais fácil. Ó, então, aqui você tem a sua tabela periódica, né? Então, você tem aqui os elementos representativos, os elementos de transição, transição interna e transição externa. Os elementos representativos são esses que terminam na distribuição S, aqui todos esses, grupo 1 e grupo 2 terminam em S, e aqui do 13 até o 18 termina em P. Esses daqui de dentro terminam em D e esses internos terminam em F. Então, você tem os elementos chamados representativos e os elementos de transição, certo? Esses elementos, então, são divididos desta forma, tá? Aí, ó. Então, é isso aqui. Então, você tem os elementos típicos, normais ou representativos, que são aqueles elementos que terminam em S ou P, e os elementos de transição, que pode ser externa, que termina em D, ou interna, que termina em F. Aí, aqui, ó, no seu módulo, ele vai colocar bem aqui para você, ó, essa divisão. Ah, ele colocou aqui, beleza. Então, os elementos representativos, normais ou típicos, são esses que terminam em S ou em P. Os de transição externa terminam em D e os de transição interna terminam em F. Aí ele mostrou aqui direitinho como é que é o mapinha, tá vendo? Para você aqui, ó. Você viu que ele colocou aqui para você NS1, NS2, que é a camada, o N é o que? É o número quântico principal, que é a camada onde ele está. Então, se ele está na primeira camada, 1S1. Se ele está na segunda camada, 2S1. E assim sucessivamente, tá? O que é esse NSNP? Porque aqui, se ele tiver no grupo 13, por exemplo, que são esses grupos aqui, então ele vai estar assim, 3S2, 3P1. Depois, no grupo 14, 3S2, 3P2. E assim sucessivamente, tá bom? Vocês vão fazer essa distribuição, inclusive eu vou passar essa atividadezinha para vocês vão fazendo aos poucos, tá? Para vocês irem enxergando. E aí tem nosso querido hidrogênio, né? O hidrogênio, que é o cara que ele está fora dentro da tabela periódica, porque ele não se enquadra dentro de nenhuma das classificações. Inclusive, até vou mostrar aqui para você lá no slide, para você enxergar isso. Como que é feita a classificação? É feita em metais, não metais, os gases nobres e o nosso querido hidrogênio, tá? Então, tem os elementos químicos, os metais, os não metais,
os gases nobres e o hidrogênio. Inclusive, vou colocar aqui para vocês estarem assistindo aqui no YouTube lá, tá bom? Esse videozinho aqui, que é um caso do hidrogênio, que ele é o gás mais abundante da natureza, altamente inflamável, pega fogo muito fácil. Por isso, gente, que a gente tem que ter cuidado quando tiver um fogo assim de grande proporção, de você colocar água. Porque se a temperatura for muito alta, o que ela faz? Ela quebra a molécula da água. Quando ela quebra a molécula, você forma gás oxigênio e o hidrogênio. E você formando gás e hidrogênio, resultado, você alimenta a sua chama. Então, tem que ter muito cuidado, tá? E aqui tem esse videozinho aqui com o acidente que aconteceu com esse dirigível, tá certo? Ainda tem outras classificações que é muito importante você saber, que é o seguinte: elementos cisurânicos são aqueles elementos que vêm antes do urânio, com a exceção do número atômico 92, né? Que são artificiais. Os elementos transurânicos são aqueles que vêm depois do urânio, e os elementos são chamados de radioativos, que é todos aqueles que vêm antes e depois, que vêm depois do bismuto, todos aqueles que vêm depois, que são considerados radioativos, tá bom? Tem potencial radioativo. Vocês vão estudar isso lá em radioatividade. Bom, quanto à classificação, então, em grupo A, grupo B, né, que são os elementos grupo A terminam a distribuição S ou P, e o grupo B termina em D ou em F, ok? Então, basicamente, isto. Aí, agora, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer a atividade lá do seu módulo, certo? Olhando as características de cada elemento químico. Eu vou colocar aí para vocês no grupo os links dos PDFs, que eu gosto muito que vocês saibam da história, principalmente da história da química, tá? Vocês façam o exercício e aí a gente volta para poder tirar a dúvida das atividades propostas, tá? Eu vou gravar outro videozinho falando das atividades da sala e vocês assistam, beleza? Gente, hoje é sexta-feira. Hoje é dia de quê? Dia de ficar em casa, né? Ou passar uns filmes para vocês assistirem. Para vocês ficarem bem românticos, bem... Então, vocês assistam A Cabana, vocês assistam Extraordinário. E tem agora um filme também, lançamento, que eu quero assistir esse final de semana, que é O Mistério da Cela 7, né? Que diz que é lindo também, viu? Então, fica a dica aí para vocês. 3 filmes lindos e maravilhosos para vocês estarem assistindo, tá bom? Beijo, saudade. Quero ver as fotinhas. Quero ver o rostinho de vocês, certo? Beijo. Até daqui a pouquinho. Vou gravar o outro vídeo com as respostas das atividades de sala, ok?